Boa noite, amigos, companheiros e seguidores do canal Evangelho e Vida. Temos a honra de, neste momento, iniciar o nosso mês de Jesus. Para tanto, convidamos alguns expositores e amigos para alegrar a nossa noite e o nosso mês. Vamos nos preparando com uma prece do coração, uma prece de gratidão, agradecendo a Deus, aos nossos guias espirituais, anjos da guarda, nossos amigos e benfeitores, pela lembrança amiga que neste momento visita os nossos corações, a presença do Cristo, Jesus de Nazaré, entre nós, com seus ensinamentos, com as suas lições de misericórdia, de bondade e de amor. Agradecemos a todos vocês que neste momento nos assistem e nos prestigiam neste dia e nesta semana e neste mês de festividades. Hoje nós vamos apresentar a todos vocês o companheiro Oscar Bulcão, expositor espírita, vice-presidente da Casa de Evangelho, Trabalho e Amor. O nosso companheiro Oscar vem nos apresentar as palavras de vida eterna sobre Jesus e o Reino. Portanto, vamos recebê-lo com muito carinho na noite de hoje. Que Deus abençoe o nosso companheiro, nos abençoando a todos nesses instantes. Com vocês, Oscar Bulcão, Jesus e o Reino. Boa noite aos queridos amigos e às queridas amigas do canal Evangelho e Vida. Jesus nos abençoe a todos. Eu queria agradecer a estimada confrade Alvanir Marques pelo convite para estarmos juntos na noite de hoje, falando sobre o nosso querido Mestre, Jesus. E também o reino que ele veio nos ofertar, nos apresentar em verdade, nos apresentar em espírito, nos apresentar em atos. O reino vivo, o reino do amor. Então, eu agradeço profundamente pelo convite, porque na noite de hoje falaremos sobre este reino e como Jesus nos apresentou este reino. Ele aparece após João Batista, que já, de certo modo, falava sobre o reino. João Batista que teve a tarefa de anteceder Jesus nesta apresentação, mas havia desde logo apontado para o fato de que ele apenas iniciaria esta tarefa, mas que Jesus seria aquele que iria batizar a todos com a vida, com o Espírito, né? Batizar a todos com o amor. Então, amigos, nós vamos tecer aqui umas breves considerações sobre o tema proposto, Jesus e o Reino, trazendo dentro das nossas capacidades e possibilidades de percepção aquilo que o nosso Mestre nos trouxe. Porquanto o reino não é uma tarefa tão fácil de nós decodificarmos. Eu diria bem mais de nós nos
apropriarmos dele. Nos apropriarmos dele. Que é isto que Jesus, ele na verdade está propondo, né? Talvez os homens que receberam essa mensagem inicialmente, os cristãos primitivos, eles por terem uma convivência com Jesus, ou aqueles que ainda estavam sob a energética de Jesus, né? No século I, né? Ainda estavam sob aquela influenciação mais consistente, mais vívida, né? Da passagem dele pela terra, fisicamente, puderam captar, né, daquelas transmissões, né, de conduta, daquelas transmissões de sentimentos que os cristãos ainda estavam fazendo, até que essa mensagem ela sofreu uma apropriação indevida dos sacerdotes, né? E aí houve uma mescla muito grande de princípios do judaísmo, de princípios outros tantos, também mesclados com outros interesses mais terrestres, mais terrenos, né? Interesses outros tantos de natureza dominadora. Então a ideia do reino, de alguma forma, ela se perdeu, muito embora ao longo do tempo o próprio Jesus estivesse enviando aqui e ali determinados espíritos para irem de alguma forma renovando, restaurando, ainda que pequenos pontos, em pequenos lugares, eles irem restaurando a mensagem primitiva, né? A mensagem na sua expressão real, na sua expressão verdadeira, aguardando que aquele período longo de trevas se passasse, que essencialmente foi a Idade Média, né? A Idade Média. Então, do século V ao XV, né? São 10 séculos, é muita coisa de destruição dessa mensagem. Então, o reino, naturalmente, ele foi sofrendo deturpações e se tornando mais um ambiente igrejeiro, um ambiente dogmático, do que, na verdade, um campo de sentimentos. Então, a ideia do reino, na sua expressão real, ela sofreu essa deturpação. E depois é que, após todas as derrocadas das diversas religiões cristãs, né, que não conseguiram apreender, captar esse reino, né, captar essa proposta de vida, porque Jesus ele apresentou o reino por diversos modos, mas em especial ele viveu o reino. Ele viveu o reino. Tanto sim que ele tem a oportunidade de, num seu interrogatório, quando Pilatos pergunta a ele: tu és rei dos judeus? Ele diz: tu dizes, né? Mas o meu reino não é deste mundo. Eu só vim a este mundo para dar testemunho, quer dizer, viver, para dar testemunho da verdade. Aí Pilatos, né, que toma aquela resposta com um impacto muito grande, né, porque é muito impactante alguém dizer que é a verdade. É muito impactante. Então,
para dar testemunho da verdade. E aí Pilatos volta para ele e diz: mas que é a verdade? E ele se cala. Por várias razões que nós não vamos falar aqui agora. Mas ele se cala. Então, amigos, o reino é esta imensidade de Deus em tudo. É essa imensidade de Deus em nós. Isto é o reino. Para onde olharmos com os olhos do amor, veremos o reino. Com os olhos do amor, veremos o reino. Mas se olharmos tudo com os olhos da matéria, não veremos o reino. Veremos a matéria. Veremos a matéria. Né? Então, ele vai apresentar o reino por diversas formas, com diversas historinhas, porque captar o reino a um só golpe, o nosso psiquismo não suporta. O nosso primitivismo espiritual não possibilita isso. Nós não temos ainda os recursos necessários para fazermos essa captação. Não temos esse recurso. No nosso nível de evolução, não temos. Tanto isso é verdade que ele vai abrir o Sermão da Montanha dizendo isto. Ele vai abrir o sermão dizendo isso. Né? Ele vai apresentar a primeira proposta, o primeiro movimento, ou o primeiro fragmento do sermão, como queiram chamar. Ele vai dizer: bem-aventurados, felizes, portanto felizes, os pobres pelo Espírito, uma tradução de Humberto Rodin. Pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha aí como o nosso mestre, ele abre o sermão. Logo com uma proposta, amigos, de espiritualização. É isso que ele está a dizer. Ele está a dizer o seguinte: felizes são aqueles que são pobres, mas não pobres de não ter bens. Pobres de não estar apegado a eles, não estar apegado aos bens. Né? É uma pobreza ideológica, né? Uma pobreza de sentimentos em relação aos bens. Né? Então, felizes aqueles que já são desapegados. Mas desapegados por qualquer coisa? Não. Desapegados pelo Espírito que somos. É isso que ele quer dizer. Porque o Espírito, ele é de natureza perene, imortal, é de essência divina. Então, só vencendo o aprisionamento ideológico e dos sentimentos em relação à matéria, para desapegar-se dela, apartar-se dela, é que, ingressando na realidade de espírito que se é, apesar de se estar na matéria, apesar de se estar encarnado, mas apartado da matéria, sofrendo as menores influenciações da matéria possíveis, e aí nós não vamos nos aprofundar nesse trecho, senão a nossa abordagem seria apenas sobre esse primeiro fragmento, mas apartados ou pobres em relação à matéria, de tal modo que nós possamos fazer uma troca dela, matéria, pelo Espírito que somos. E em Espírito, em Espírito, com a sua natureza, que é divina, nós poderemos ingressar no reino dos céus. Vamos reler? Bem-aventurados
felizes, né? Quem é um bem-aventurado? É um pleno de ventura. Um pleno de ventura, um feliz. Bem-aventurados os pobres, os desapegados, pelo Espírito, é uma escolha. Né? Nós estamos fazendo uma escolha, nós estamos escolhendo o Espírito. Porque deles é o reino dos céus. O reino de Deus, Deus em nós, a aventura divina em nós, a totalidade em nós. Olha aí, consciência cósmica, a totalidade. Consciência de totalidade é consciência cósmica, né? Um Cristo. Por isso que um Cristo, ele é completamente desmaterializado no seu psiquismo. Não há matéria no psiquismo de um Cristo, porque ele é um espírito puro. Né? Ele é um espírito puro. Ele é um espírito que, no caso de Jesus, veio à matéria, como ele diz, para dar testemunho da verdade. Porque é conhecendo a verdade, e a verdade, segundo Jonas de Angelis, é Deus, é conhecendo a verdade, vivendo-a, aplicando-a em nós, não obrigando os outros a conhecer a verdade. Né? Não vou obrigar ninguém a conhecer a verdade. Aliás, esse é o credo, as técnicas, os dogmas de outras épocas, de outras crenças. Mas é em vivendo a verdade, que é Deus, que é o amor, que é o Espírito, que é a imortalidade, que é a transitoriedade, olha aí, tudo isso é verdade. Que é a reencarnação para fins evolutivos. Não é qualquer reencarnação. A reencarnação pela reencarnação. Não. A reencarnação com a finalidade útil. Evoluir. Né? Aí ele diz, nestas condições de espírito, o reino dos céus pertence a este que elegeu essas condições, escolheu essas condições. Então, ele vai contar diversas historinhas para traduzir isto e outros tantos recursos e outras tantas qualidades do reino, que precisam ser e serão, em épocas diferentes para cada um, mas serão vertidas pelo Espírito. O reino, ele é vertido, o reino, ele é manifestado. Olha como ele diz, o reino dos céus é semelhante ao homem que, sabendo que em um determinado terreno existe um tesouro, não vende tudo que tem. Perceberam aí? Não vende tudo que tem, compra este terreno, cava e se aposta do tesouro. Perfeito! É uma historinha que você fica, poxa, mas o que é o reino dos céus mesmo? Eu não entendi bem o que é o reino dos céus, não. Ele disse que é como um terreno, é como um tesouro que está enterrado em um terreno. Este terreno é o próprio indivíduo. É aquilo que nós dizíamos minutos atrás e que ele abre o Sermão da Montanha como uma elucidação central do sermão. Amigos, se nós não compreendemos esse primeiro movimento do sermão, pobres pelo Espírito, não compreenderemos o sermão. Não há condição de compreender. Não tem como. Se isso não for um entendimento, uma compreensão, uma proposta de vida, não entenderemos o sermão. Leremos, vamos falar sobre eles, vamos fazer palestras sobre os fragmentos do sermão, enfim, captar tudo que for possível captar, mas nós teremos ainda resíduos muito fortes do nosso materialismo. Ele propõe, abrindo o sermão, é necessário que se veja, que se faça, que se viva, que se atue em espírito. Então,
é nesse sentido que ele traz essa parábola do tesouro escondido. Né? Vender tudo o que tem é alienar-se da influenciação da matéria. Olha esse primeiro movimento. Depois ele diz, o reino dos céus não virá por exterioridades. Ou seja, o reino dos céus não é um lugar. O reino dos céus não é um território. Então, no livro Céu e Inferno, Allan Kardec já traz toda essa elucidação sobre o que é o céu, sobre o que é o inferno, para dizer que céu e inferno não é um lugar, mas são estados de consciência, estados íntimos. Estados íntimos. Ele narra belíssimamente na segunda parte da obra, O Céu e o Inferno, ele vai trazer os depoimentos daqueles espíritos. Aí ele vai trazendo por condição, né, em que esses espíritos desencarnaram estão no mundo espiritual. Então, espíritos felizes. A narrativa belíssima dos espíritos felizes, aqueles espíritos que cumpriram com seus deveres. Espíritos numa condição mediana, espíritos sofredores, criminosos arrependidos, suicidas. Ele vai narrando e você vai percebendo daqueles depoimentos que esses espíritos trouxeram através dos médiuns da época e que Kardec compila essas mensagens na obra, belíssima, leiam essa obra. Nós vamos percebendo como os fatos da vida e as nossas vivências nos colocaram numa condição melhor, numa condição de ventura ou numa condição de dor, de tristeza, de angústia. O que chamaremos de inferno, que é um estado íntimo, diz os espíritos, de profunda angústia. Então, é no cansaço do mal que nós vamos começando a perceber a necessidade de captar o novo. E o novo não está fora. Temos uma humanidade freneticamente buscadora do que está fora, do que é exterior. Ele diz, não. A felicidade que está no reino para o espírito vem de dentro. Por isso o tesouro oculto, por isso o tesouro no terreno, que é necessário se alienar de tudo, quer dizer, se alienar no sentido de se apartar, né? Não é no sentido de não viver a vida física, mas se apartar da influenciação da vida física, vivendo, mas sem influenciação, viver no mundo, né? Estar no mundo sem ser um escravo do mundo, né? Nesse sentido, que, enfim, os ensinamentos espirituais sempre trazem isso, mas, obviamente, com os olhos postos na busca desse reino. É a proposta dele, e ele diz que nisso consiste a felicidade. Então, ele vai apresentar uma parábola, mais uma parábola que é a do fermento. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma, põe 3 medidas de farinha, até tudo ficar levedado. Perfeito. Então ele está dizendo, o reino dos céus se expande, porque qual é a ação do fermento em contato com a farinha? É a ação de fazer com que a farinha aumente de volume, se expanda. O reino dos céus se expande de dentro para fora através de vários recursos. O mental, o emocional, né? E ele vai se expandindo até tornar-se ato, até tornar-se conduta eleita. É isso que ele quer dizer. Então, o reino traz uma nova emoção, né? O reino vai trazendo uma nova emoção nova, uma emoção desconhecida para o indivíduo, mas é necessário antes ele cansar do mal. Cansar do mal é cansar das emoções inferiores. É próprio da etapa evolutiva, das diversas consciências
que nós vamos desenvolvendo. A consciência de sono, a consciência de sono sem sonhos, sono com sonhos. Lembram dessas classificações das etapas do desenvolvimento da consciência? A consciência desperta, a consciência de transcendência, a consciência cósmica. Aqui já nos referimos antes um pouco. Então é uma trajetória, é toda uma trajetória, ele vem de dentro para fora, ele vem trazendo uma emoção nova, a emoção que está no coração, a emoção de amor. Então notem como Jesus vai apresentando o reino da forma que é possível a ele apresentar os homens daquela época e os homens de hoje. Porque nós ainda somos portadores de emoções muito duras. Nós ainda vivenciamos estados de indiferença emocional muito grande pelas dificuldades, pelas dores. Há pessoas, amigos, que se maltratam. Mas se maltratam. Se maltratam, maltratam os outros. Né? Então ainda não encontraram esta beleza. Né? Não encontraram essa beleza. Aí Jesus vai propor uma outra movimentação do reino de um modo muito interessante quando ele diz: o reino dos céus é semelhante a um rei. O que é um rei? Senhor de vida e morte de um reino. É um rei. Palavra de rei. Ninguém pode desfazer. Ele é a lei daquele reino. Senhor de vida e morte de um reino. Mas de que reino? Do nosso próprio reino. Nós somos um reino. Ele diz: o reino dos céus, Deus em nós. Olha aí. O reino dos céus é semelhante a um rei. Semelhante, né? Ele tem que encontrar alguma coisa que dê a dimensão do homem, ao homem, da onipresença, onipotência, onisciência de Deus. O reino dos céus é semelhante a um rei que queria dar uma festa e, para tanto, matou seus bois. O reino dos céus é alimento, é isso que ele quer dizer. Alimento do corpo, alimento do espírito. Naturalmente, como dizem os espíritos, se o espírito está vitalizado em convicções, em fé, o corpo também sente essa vitalidade. Né? O corpo também fica rígido, pleno de suas forças, para poder realizar as suas tarefas. Não é assim? Então notem como ele está dizendo que o reino comanda tudo que está no nosso mundo íntimo. E ele convida para uma festa, olha aí, convida para uma festa. O reino dos céus é semelhante a um rei que queria dar uma festa e para tanto matou seus bois e mandou os servos chamar os convidados. É belíssima essa parábola, é belíssima. É um verdadeiro tratado psicológico, tratado de encarnação, experiências encarnatórias. É um tratado sobre valores morais. Belíssima, belíssima, belíssima essa parábola. Né? Então ele vai propondo desta forma belíssima, poética mesmo, né? E de uma forma bem suave para o indivíduo, para todos nós, o que é o reino. Porque nós não temos como captar, percebê-lo ou nos apropriarmos do reino ainda nesse estado, mas nós podemos e já recebemos as informações. Né? Ele foi tão contundente sobre isso que ele vivenciou. Aí é a expressão máxima. Né? A vivência é insuperável. Como grande educador que ele era. Ele não foi um educador do discurso apenas. Ele profere o sermão, que é um discurso, mas ele depois vive o sermão.
é o grande educador. Nós somos educadores de discurso. Aqui, ali, estamos nos esforçando mais no discurso. Ele fez a vivência disso. Então, amigos, ele vai apresentar essa proposta de casamento, convite para uma festa, né? É a parábola das bodas, é um convite para uma festa, para um casamento, né? É propondo o quê? A felicidade do encontro com Deus. É isso que ele está propondo. E esse encontro é alimento para a alma. Esse encontro é alimento para a alma. E ele então prossegue dizendo mais. Isso que nós estávamos nos referindo há minutos atrás. Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que fizer a vontade do meu Pai. Então, amigos, é muito comum nós encontrarmos vamos dizer assim, esse conflito entre o que dizemos e entre o que fazemos. Há um conflito, né? Porque fazer a vontade do Pai é amar. Falamos do Evangelho, falamos de Jesus, escrevemos obras imensas sobre a vida dele, né? Nos referimos sempre a ele, mas aqui e ali nós estamos fragilizados em relação à nossa vontade, né? É como se ele quisesse dizer que coincida a nossa vontade humana com a vontade divina. Aliás, no próprio Pai Nosso ele diz isso. Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra, quer dizer, por mim que estou orando, né? No nível da personalidade, no nível da encarnação, assim na terra, como ela está nos céus. Que céus? Céus daqui de fora? Também, mas céus daqui de dentro. Porque o reino está em nós também. Está em nós também. E é a este reino que nós estamos tentando acessar. Mas isso, para que isso aconteça, é necessário que cumpramos o dever. Né? Que cumpramos o dever. Por isso que ele diz, nem todo aquele que disser é falar, Senhor, Senhor, entrará no reino. Quem entra no reino, diz ele, quem faz a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Que nos amemos uns aos outros. Esse é o dever. Que Lázaro, numa página belíssima no Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre o dever. Uma mensagem lindíssima, profunda, perfeita sobre o dever. E fica aqui como recomendação para a nossa leitura o título O Dever, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem de Lázaro. Então, amigos, nós só vivenciamos vazio existencial porque nós não encontramos o sentido da vida. Nós falamos. É muito comum encontrarmos religiosos importantes, pessoas de destaque nas suas comunidades religiosas, condutores de almas, né, como se diz, pastor de ovelhas e tal. Nós falamos muito sobre essas questões, essas observações, mas às vezes em depressão. Né? Porque há um aprimoramento do entendimento, há um estudo profundo sobre tudo, sobre as teologias, etc. Mas Jesus vai no ponto. Não é uma questão de dizer, é uma questão de sentir, é uma questão de viver. Aí nós estamos falando de vontade. Né? A vontade. E a vontade tem que ser a vontade de amar. Qual é o sentido existencial? O dever. E qual é o dever dos deveres? Amar. Então, podemos encurtar essa equação. O sentido da vida é amar. É isso que ele quer dizer. Não tem outro sentido. Há
há muitas complexidades, né? Muitos raciocínios intrincados, enfim, não é que não se possa fazer, mas é que após eles, após os desgastes, após as decepções desses raciocínios muito complexificados, teremos que concluir que tudo é muito simples. É muito simples. Amar. Integrar-se em si mesmo. Integrar-se no outro. Envolver-se com o outro. Sem aprisioná-los. Sem exigir deles. É uma tarefa muito difícil, porque, de regra, como nós ainda não realizamos essa pobreza toda pelo Espírito, e o Espírito vivenciado capta o amor, que é a sua natureza íntima. Como não vivemos isso, muitas vezes transformamos pessoas em coisas. E então nos apossamos delas. Elas não podem pensar. O meu projeto é este, o meu modelo é este, a minha forma é esta. Se quiser conviver é assim, se quiser... E Jesus esteve com os doentes, com as prostitutas, com os centuriões, né, com os generais, com os políticos, enfim, com os religiosos, enfim, com todos. Olha que demonstração de vivência do reino em plenitude. Viver com todos, estar com todos, amando a todos. O próprio Judas, que ele sabia que ia traí-lo, quando Judas chega com os soldados para prendê-lo, ele diz o que a Judas? Amigo, a que vieste? Amigo, quer dizer, sentimento fraternal. Né? Sentimento fraternal. Porque ele precisava exemplificar o amor, não com palavras, mas exemplificar o amor. E ele prossegue dizendo: o reino dos céus é semelhante ao pai de família que saiu buscando trabalhadores para a sua vinha. Olha que coisa interessante. Ele está dizendo que o reino dos céus convida o ser, convida o indivíduo, convida o ego. Não vamos entrar nisso agora aqui, essa linguagem psicológica que a gente ia ter que se aprofundar bastante, mas, em síntese, convida esse centro diretor mais externo, que está envolvido com a matéria, preso com a matéria, decidindo, fazendo negócios, etc, etc, etc. Ele convida este centro para voltar-se para dentro, para trabalhar. E no final, essa parábola é belíssima, a parábola dos trabalhadores da última hora, e no final ele vai dizer assim, ele vai propor trabalho, mas ele vai pagar, ele vai remunerar esse trabalho. Essa parábola é lindíssima, inclusive uma parábola onde ele rompe com as quantificações que a gente tem sobre ideia de trabalho, sobre ideia de pagamento, sobre ideia de tempo. Tempo aí é fundamental a ideia de tempo que ele passa nessa parábola. Olha que isso tem 2000 anos e ele rompe com essa ideia material de tempo. Mas enfim, e aí ele vai e diz pague os últimos primeiro, que é um ponto sensacional dessa parábola. Por que ele vai mandar? Porque o Senhor manda o administrador pagar os últimos primeiro. Né? Mas ele paga. Não vamos discutir isso também hoje. Né? Então é neste sentido que o reino dos céus, ele paga aquele que trabalha na sua vinha. Mas que pagamento é este? O pagamento dos acréscimos morais. As medidas de Deus, as medidas de amor, a dimensão da beleza que é o reino. E que o indivíduo
passa, à medida dos seus esforços, por isso as diversas horas, à medida dos seus esforços, ele passa a captar fragmentos, porções dessa beleza e passa a incorporar a sua vida ao seu coração. Ao seu coração. A oração, meus amigos, nos ajuda muito a entrarmos no reino. Está lá no livro dos Espíritos, isso, lei de adoração, entrarmos no reino. O problema é que ficamos no estado oracional, quando fazemos a oração sentida, ficamos ali no reino embevecidos, sendo nutridos, o reino dos céus alimento, sendo nutridos, sendo embelezados, mas depois nós saímos desse estado oracional. E então voltamos ao nosso estado natural de mais animalizado do que espiritualizado, como dizem os Espíritos a todos nós. Então, amigos, o reino dos céus vai sendo adquirido pelo indivíduo, pelo espírito, através do seu processo de purificação pessoal. Purificação pessoal. Onde todas as circunstâncias, todos os fatos, todas as ocorrências, elas são, por assim dizer, peneiradas na peneira do amor. Na peneira do amor. Onde todos os fatos, todas as ocorrências, todas as pessoas, boas e más, serão envolvidas por esse amor. Tanto sim que o próprio Jesus diz: amai os vossos inimigos. Ou seja, ele elastece o conceito de amor, não só a si, não só aos seus, não só a quem você não conhece, quando ele narra a parábola do bom samaritano, mas ele vai além para incluir também aqueles que nos odeiam, nos perseguem e nos caluniam, como ele está bem a relatar na sua passagem do Evangelho. Então, amigos, eu queria dizer que o reino dos céus é o estado de espírito onde se verte Deus das possibilidades que cada um tenha encontrado Deus, mas se verte um Deus límpido, um Deus puro, um Deus cristalino, porque é um Deus de amor. Então é o estado de ventura da alma, é um estado de plenificação da alma. É um estado onde o Espírito atua no mundo, vence o mundo, mas sem abandonar o mundo. Olha aí, sem abandonar o mundo. Então muitos religiosos, historicamente e até hoje, fazem uma separação entre a vivência do amor, a vivência do reino de que se é portador, e pondo entre o próprio indivíduo e o seu irmão uma mensagem, um dogma. Notem, quando as pessoas nos procuram, elas não nos procuram para receberem doutrina, para receberem dogmas. Elas procuram a nossa alma. Quando a gente atende pessoas, eu atendo muitas pessoas na casa espírita, já há muitos anos, isso é o que eu tenho sentido. Ninguém vai lá procurar, olha, me fale sobre reencarnação, me explique as leis morais da vida. Não, não. Eu vou usar tudo isto, claro, para viabilizar aquilo que eu posso verter do reino, fragmento do reino que eu já tenha podido captar, vivenciar. Porque se sou alegre, se sou feliz, se tenho entusiasmo, já captei o reino, ainda que na sua expressão mínima. Diríamos, como está na parábola dos trabalhadores da última hora, aqueles que trabalharam e que já percebem, recebem as claridades do reino. Veja, não são as luzes intensas do reino, mas as claridades do reino. Veja como Jesus, no finalzinho, quando ele narra a parábola, ele põe o quê? Uma espécie de fila. E aí pague a partir dos últimos. Aí faz aquela fila. Então, quem paga é o reino. Aqueles últimos estão muito mais próximos do reino. Mas os que estão lá longe, lá atrás, eles apenas percebem as claridades do reino. Bem distantes.
mas já recebem, já percebem, já são de alguma forma felizes. Então eu queria deixar essas breves reflexões, agradecer a Olvanir pelo convite, desejar paz a todos, bons estudos, boas reflexões, profundo silêncio para encontrar o reino, que será ministrado nas diversas tarefas, como está na parábola dos trabalhadores da última hora, nas diversas tarefas que a vida nos propõe. Muita paz. Depois de uma longa e linda explanação sobre o reino dos céus, nós ficamos a pensar como é que nós podemos viver esse reino aqui entre os homens, como nós podemos vivenciar esses ensinamentos. E vamos agradecer pela beleza do trabalho aqui apresentado. Agradecendo o nosso companheiro, irmão, Oscar Buchan, pelas palavras amorosas e belas sobre o Evangelho de Jesus. Que Deus nos abençoe a todos na noite de hoje. Lembrando que nós vamos continuar este trabalho com mais convidados na próxima semana. Esperamos contar com a presença de todos vocês. Gratidão a todos aqueles que neste momento aqui se encontram e que poderão mais tarde assistir esta palestra bonita, estes ensinamentos profundos sobre o reino dos céus. Vamos dizer do fundo dos nossos corações: Pai que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos são devedores. E não nos deixes, Senhor, cairmos em tentação, e livrai-nos de todo mal, que assim seja. Gratidão a todos neste momento. E até a próxima semana, com a permissão divina. Que assim seja, paz e bem para todos. E como nos afirmou o nosso companheiro Oscar, muito silêncio para ouvirmos e estarmos atentos a este reino dos céus dentro de cada um de nós.